quero saber, quem nunca aproveitou o cashback de uma compra ou acumulou pontos que viraram descontos depois? A lógica das recompensas está cada vez mais aí entrando no planejamento financeiro dos brasileiros. E para entender um pouco mais sobre esse cenário, eu chamo agora o diretor executivo de negócios e growth da Livelo, Marcelino Cruz. Bem-vindo aqui no Money, uma boa tarde para você, Marcelino. Muriel, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo espaço. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás, né? A Livelo está fazendo hoje, né, esse ano, 10 anos de mercado, e a gente fez a contratação de uma pesquisa para poder entender sobre os consumidores de programas de fidelidade. E aí saíram dois insights importantes. O primeiro, 87% dos brasileiros, eles olham os pontos como uma economia real. Ele olha isso como uma grande poupança. 85% olha o saldo como uma carteira, né? Como pontos de um patrimônio familiar. E isso mudou a forma como os brasileiros começaram a comprar. A estratégia, né, ela virou uma estratégia diferente na hora da compra. Então, o público começou a buscar melhores formas de compra para poder ganhar pontos e para poder construir essa carteira, né? Mas também evolui para poder, na hora de gastar, fazer melhores escolhas. E isso, Muriel, tem muito a ver também com algumas gerações. A gente pegou algumas diferenças de gerações. Pois é muito curioso olhando para esse cenário, olhando para os recortes principais, Marcelino, a gente percebe esse cenário de 87% dos usuários considerando então esse ponto importante, que os pontos são uma forma efetiva de economia. Olhando para outro ponto do estudo também, 85% dos entrevistados consideram os pontos um patrimônio, outros dizem, 84% dizem sentir que perdem algo que já lhes pertence quando os pontos expiram e 72% enxergam os pontos como uma espécie de reserva de emergência. Super importante entender um pouco sobre esse cenário, como que o brasileiro está lidando com esse cenário dos pontos, o que isso mostra na avaliação de vocês sobre esse comportamento do consumidor e o que mostra, inclusive, do que pode vir daqui para frente diante desse movimento. Eu acho que daria até para separar nas gerações. A gente percebe, Muriel, duas coisas. Quando você olha a parte da geração Z, ela antecipa compras por impulso, sabe? Para garantir as promoções, os resgates. Então, ela vê a oportunidade ali como uma chance de ganhar mais, né? Ou de fazer melhores escolhas sobre as suas despesas. Quando você vai para os millennials, a forma é um pouquinho mais estruturada, né? Ela olha aquilo ali como uma parte do orçamento, mas a principal finalidade dela ele acaba olhando para fazer resgate de viagem. Então, enquanto a geração Z é mais rápida, né? Ela quer o resgate mais rápido, a geração de millennials já é um pouquinho diferente. E isso também avança nas classes. Então, quando a gente está falando da classe A do mercado, a gente está falando de uma busca de otimização, de eficiência. Então, esse cliente ele vai acabar avançando para ter ele já ia viajar, então ele vai usar os pontos, mas também vai aproveitar para fazer uma viagem de executiva. Quando a gente fala da classe C, aí é acesso. Claramente, esse cliente ele está olhando a oportunidade de melhorar a compra dele. A gente tem um depoimento em que um dos brasileiros que a gente foi pegar as informações, ele comenta, eu coloquei mais um produto dentro do meu carrinho do supermercado porque eu tinha os pontos e me permitiu ter um acesso a outros produtos. Então, a gente percebe claramente que eles estão utilizando isso, estão fazendo melhores escolhas, mas tem as diferenças das classes. Esse ponto que você traz, porque tem quase que um ponto importante diante desse cenário que tem uma diferença se a gente for comparar em quem acaba comprando por impulso e quem usa o cartão de forma estratégica. Às vezes a pessoa acaba comprando para garantir os pontos, já pensando nesse cenário ali no futuro, e aquele pessoal que compra já de forma estratégica, né? É isso. E se a gente lembrar alguns anos atrás, né, Muriel? Se a gente fosse fazer uma compra de cartão de crédito de um ticket baixo, R$10, R$15, a gente queria fazer de débito, porque isso trazia aquela sensação
de pequenos tickets é débito, cartão de crédito é usado para compras que você deveria parcelar. Hoje não mais. O brasileiro tem utilizado o cartão de crédito para fazer qualquer tipo de compra, porque ele entende que é uma melhor forma, é uma forma mais inteligente financeira sobre o tema, mas também para fazer o controle financeiro das despesas dele. Então, na pesquisa, ela aparece como esse cliente vai lá e tem um controle melhor das despesas. Então, claramente, houve uma mudança importante do mercado nisso, sabia? Pois é, e é um ponto importante, eu queria ver como é que você enxerga o futuro daqui para frente, levando em consideração que a gente tem agora cada vez mais consumidores consumindo e olhando para um cenário em que os pontos passam a ser um ativo, passam a ser um patrimônio, né? Como é que você enxerga e como é que vocês enxergam depois dessa pesquisa, daqui para frente, esse cenário? O que a gente tem percebido é que os clientes, né, os consumidores, a população brasileira já entendeu. Claro, o que a gente percebe, precisa simplificar. Né? Eu acho que o mercado como um todo ainda precisa deixar as coisas mais simples. Mas o brasileiro tem utilizado isso no futuro, inclusive para virar uma carteira. Então, exemplo, tá? Hoje o que acontece com a gente dentro de algumas parcerias. Você tem lá a forma de pagamento de Pix, cartão de crédito e pontos. Então a gente percebe que a gente começa a entrar dentro da jornada de pagamento desses clientes e quando a gente olha para acúmulo, a nossa parceria com o Uber foi super importante. Então, depois que você vinculou a conta, ele faz as vendas, né? Ele faz as corridas dele e ganha ponto no dia a dia. A gente brinca aqui que o mais difícil foi colocar o sistema nas portas dos carros. Né? Bateu a porta, o ponto já cai. Por quê? Porque isso, o que eu acredito muito é estar no dia a dia desses clientes e olhar as necessidades deles é o que vai fazer o futuro da fidelidade e dos programas de recompensa avançarem. Perfeito. Olhando ainda para outro ponto interessante, quase 80% dos entrevistados se consideram financeiramente mais inteligentes por saber acumular pontos. Isso me chamou a atenção dessa pesquisa também. Na avaliação de vocês, isso representa um avanço, por exemplo, na educação financeira, ou talvez seja uma forma mais de racionalizar esse consumo? Eu acho que existe um avanço, né? Eu acho que tem a parte de racionalização, mas tem um avanço de entendimento dos programas, tem um avanço dentro de outros segmentos, né? Porque quando a gente fala de programa de fidelidade, a gente está falando de começo de aérea ou dentro dos dois bancos, né? Dentro dos bancos brasileiros. Mas quando a gente fala, né, de programas de recompensa ou ecossistema de recompensa, que é a evolução do programa de fidelidade, eu acho que a gente tem essa evolução de entendimento, porque você tem os pontos dentro do seu cartão de crédito, você tem os pontos dentro do varejo, você tem os pontos dentro das suas necessidades do dia a dia. Então, quanto mais próximo a gente estiver do consumidor, claramente a gente vai estar com um educacional financeiro melhor, mas também com uma oportunidade de fazer melhores compras. E aí o que você mesmo disse, né? 80% dos brasileiros que entendem se acham mais inteligentes que os amigos. Então, foi muito bacana escutar isso. Legal. E vocês enxergam também daqui para frente talvez um movimento em que esse cenário dos pontos passe a ficar mais acessível, mais fácil mesmo para o consumidor? Porque é isso, a gente está vendo que o consumidor mesmo se diz que está financeiramente mais inteligente diante desse cenário. Porque para passar por esse processo de pontos, às vezes exige pesquisa, exige que alguém ensine a fazer esse processo. Como é que vocês enxergam também esse movimento? O que a gente acredita aqui é na simplificação das jornadas. Então, claramente, quanto mais simples ficar, é melhor. Então, e esse educacional é mais fácil. Então, o que a gente tem feito aqui quando eu vou falar aqui um pouco da diferença de acúmulo e de resgatar pontos. Quando você olha a parte de acumular, quando você tira a fricção das jornadas e que ele pode pegar e buscar a pontuação dele na jornada do dia a dia dele, né? E aí eu, de novo, né? As corridas de Uber, elas nos permitem fazer isso. Ele vinculou a conta, ele está com a jornada mais simples, ele não precisa fazer mais nada. Ele vai ganhar os pontos dele no dia a dia, ou usar o cartão de crédito, ele pagou, automaticamente cai os pontos dele. Essa jornada simplificada ajuda muito. E quando a gente fala de resgatar os pontos ou pegar as recompensas,
não ter a fricção de jornadas onde você precisa fazer um caminho que não seria o do dia a dia dele, isso é muito importante. Então, exemplo nosso aqui, a gente consegue utilizar os pontos nos checkouts de drogarias, de supermercados, de postos de gasolina, com pouquíssima fricção. Então, acho que a jornada simplificada vai levar a uma educacional ainda mais simples, sabe? É isso que a gente acredita. Cliente no centro e simplificação de jornada. Vou continuar acompanhando para entender se esse cenário vai continuar avançando. Obrigada, viu, Marcelino Cruz, diretor executivo de negócios e growth da Livelo. Obrigada mais uma vez pela conversa e bom trabalho por aí, viu? Obrigado e bom final de semana, Gabriel. Obrigada para você também.